Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 8 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 54 minutinhos, o dia começa a clarear, o romper de um dia para o outro, aonde nós nos encontramos com o Senhor todos os dias. É a nossa forma de dizer ao Senhor que somos dependentes, que precisamos dele, que o Senhor nos abençoe em cada uma das nossas decisões. Então nós buscamos ao Senhor e entregamos a Ele a primícia do dia. E a nossa forma de dizer, Senhor, está em suas mãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia, deixa eu ver aqui. Hoje é o dia da orquídea Danfall. Deve ser uma planta linda para ter um dia especial só para ela, né? A orquídea Danfall. Deve ser linda. Aqui o desenho é ela roxa, né? Não sei, mas é o que tem aqui. Amém. Aqui na Praia Grande, de onde eu falo, Praia Grande, São Paulo, no Brasil, nós estamos com 24 graus de um dia que ontem estava dizendo que ia ser bem quente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Baixou 1 grau só. Teremos um dia bem quente aqui no litoral de São Paulo hoje. Teremos 31 graus de máxima. Chove, deixa eu ver. Sem chuva. Vai ser um dia daqueles ventiladores ligados, né? Nunca tão quente quanto o verão, graças a Deus. O pior já passou. Em nome de Jesus, já estamos vivendo o outono, uma nova estação, pós-Páscoa. O velho se afastou e se fez nova todas as coisas. Bom dia, Vanusa, irmã querida, graça e paz, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Márcia, minha irmã querida, fiel, leal, seja muito bem-vinda. Todas as manhãs aqui com a gente. Deus te abençoe muito, viu, minha irmã? Por essa ajuda que você nos dá. Pela fidelidade, pela presença. Te amo em Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje no nosso 4º dia da nossa semana de jejum. Começamos o jejum de Páscoa no domingo e viemos agora, já estamos no 4º dia da nossa semana de jejum. Então você já faça a oração de hoje com seus pedidos escritos no papelzinho. Apóstolo, tem que colocar no papelzinho? Tem, meu irmão, sabe por quê? Porque é um ato profético, né? Andar em submissão ao Senhor. Então, como atitude profética, você escreve no papelzinho tudo o que você precisa, tudo o que você coloca em oração, e juntos a gente apresenta ao Senhor. Amém? Então vamos à leitura do Evangelho hoje. Hoje nós vamos em Mateus capítulo 14, estou na versão ACF, que não é de tão fácil entendimento, mas vamos lá. Começa dizendo assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o aniversário dele, né? Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco,
para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós mesmos de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogavam-lhe para que ao menos lhes pusessem a tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam curados. Amém. Glória a Deus. E esta é a palavra de hoje, capítulo 14 do livro de Mateus. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Pegue os teus pedidos de oração, separe-os, deixe nas tuas mãos. Enquanto nós oramos, você pode ir colocando os teus pedidos de oração também no nosso chat. Você pode ir colocando os teus propósitos, o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore, e nós vamos fazer isso. Amém? Durante a oração eu vou encaixando os teus pedidos aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de quarta-feira para consagrar ao Senhor o 4º dia da nossa semana de jejum, apresentar diante do Senhor as nossas vidas no romper do dia, na mudança de um dia para o outro, Pai. É a nossa forma de consagrar ao Senhor a nossa primícia, ter como nossas primeiras atitudes do dia estar na tua presença, servir ao Senhor, estar em comunhão contigo, falar e ouvir a sua voz. Essa é a nossa forma de dizer, meu Deus, que sem o Senhor nós não podemos. É a nossa forma de dizer, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Que se o Senhor não for à nossa frente neste dia, de nada adiantará todo o nosso esforço ou a nossa vontade de que algo aconteça.
Por isso, meu Deus, nós te pedimos o nome de Jesus. Vem com poder e grande glória sobre nós neste dia. Nos abençoa, nos marca com o teu amor, com o teu poder. Renova sobre nós as tuas misericórdias, como é a sua promessa. Derrama sobre nós o seu amor, Pai, que é tão grande, capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Bendito seja o Senhor. Precisamos, meu Deus, da sua misericórdia. Precisamos do teu perdão, porque somos falhos, porque somos apressados, imediatistas, porque tomamos a maioria das nossas decisões baseados na nossa emoção ou no prazer da nossa carne. Raras são as vezes, meu Deus, em que oramos profundamente e aguardamos o momento certo de tomar uma decisão. Normalmente, em poucos minutos, nós decidimos. E essa decisão instantânea sempre vem de acordo com o desejo ou entendimento da nossa carne. Posteriormente, meu Deus, isso se transforma em problemas. E nós buscamos o Senhor, colocando culpa, porque o ser humano, ele é muito rápido em procurar culpados. Sendo que o verdadeiro culpado, meu Deus, por nós estarmos onde estamos hoje, seja num lugar bom ou seja num lugar ruim, são as nossas escolhas, porque a tua bênção está sobre nós. Nós muitas vezes andamos neciamente, andamos, meu Deus, sem discernimento, arrumamos confusões, trazemos para perto de nós Lós, como Abraão levou para ele o seu sobrinho Ló. E grande parte dos seus problemas foram causados pelo sobrinho. Nunca Deus disse a ele para levar com ele o sobrinho, foi uma decisão pessoal. E é exatamente a nossa decisão pessoal que tem pesado, meu Deus, na nossa vida. É a nossa decisão, meu Deus, humana, carnal, sentimental, que faz com que cedemos às pressões, faz com que façamos aquilo que é mais fácil, que é mais rápido, nos desesperamos porque nos falta fé, magoamos pessoas porque nos falta fé. Por tudo isso e muito mais, nós precisamos do Senhor neste dia. Então nós declaramos, meu Deus, nesta manhã de quarta-feira, Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, como o único, que jamais haverá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Jesus Cristo nós nos prostraremos e entregaremos o nosso louvor, a nossa verdadeira adoração. Bendito seja o Senhor que nos levantou como igreja e nos deu o envio para pregar às nações, a missão de dizer a todos os povos sobre a salvação que Jesus conquistou na cruz, que não é por merecimento humano, que não é por evolução humana, que não é por condição social, mas é pela atitude de um homem que nos amou. O Filho de Deus veio à terra, se fez homem e derramou todo o seu sangue por amor a nós. A você que me ouve, Deus tem perdão para a tua vida. O sangue que Jesus derramou e ficou aqui na terra foi a cédula de dívida que pagou o nosso pecado. Hoje você é livre para viver as promessas de Deus e uma nova vida e uma vida em abundância. É necessário que preguemos também às nações que no terceiro dia Jesus ressuscitou, como havia predito os profetas, como haviam dito os antecessores. Jesus ressuscitou e trouxe para nós a igreja, um novo tempo, um novo povo, uma nova palavra, uma nova esperança. E nós nos agarramos a ela, porque através dela, meu Deus, nós que não éramos passamos a ser. Nós que não fazíamos parte passamos a ser peça fundamental. Passamos a ser chamados filhos de Deus. Passamos a ser herdeiros das promessas dos filhos. Herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus com Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã, Pai,
Prostrado aos teus pés, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa os pecados cometidos, meu Deus, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amados, pelos nossos inimigos. Tira, Paizinho, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos nesta quarta-feira a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, em nome de Jesus eu te peço, aonde chegar nesta manhã, o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a Bruna, que entra neste momento na oração, a Elvira, que entra neste momento, meu Deus, na oração, pedindo oração pela sua irmã, pelo seu cunhado. Opa, subiu tudo aqui. Pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor e pelo Theo, pela Bia, sempre carinhosamente pela minha vida e pelo nosso ministério. Abençoa, Pai, a Silvia, que entra neste momento na nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a dona Olga, pedido, meu Deus, da sua filha Márcia, que o Senhor a visite com poder e grande glória, que o Senhor abençoe a Vanusa, a sua casa, as suas filhas, que o Senhor, meu Deus, cuide da vida da tua filha, que o Senhor cuide das filhas da sua filha, Ana, Evelyn, Andressa, e o pai delas tratando o coração e a mente, meu Deus, tirando toda a confusão, todo o engano, toda a obra do maligno. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A Vanusa ainda pede que o Senhor tire toda a rejeição do pai para com as filhas, que o Senhor tire o coração de pedra e coloque o coração de carne, como diz a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ela apresenta diante do Senhor toda a sua vida, porque em Ti ela confia, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo a minha irmã Nath, que entra neste momento também na oração. Que o Senhor visite a sua filha com poder e grande glória. Paizinho, nós te agradecemos por estarmos em honra, por estarmos no momento de dar. Porque melhor é dar do que receber, porque melhor é orar do que receber a oração. E o Senhor preparou para nós nesta manhã de quarta-feira a melhor parte de tudo isso, a sua presença. Poderíamos estar em qualquer lugar, poderíamos estar até dormindo, descansando, 10 minutos a mais, mas também poderíamos estar em leitos de dor, de choro, de luto, mas o Senhor nos preservou. E a despeito das lutas que todo ser humano tem, como o Senhor mesmo disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. A despeito das nossas lutas, nós permanecemos de pé. A despeito, meu Deus, de toda e qualquer situação,
nós estamos na condição de honra chamado pelo Senhor hoje para entregar. E nós estamos entregando a nossa fé, o nosso amor, e sendo a igreja que interfere e intercede. Em nome de Jesus nós começamos orando, Pai, pelos nossos irmãos que estão se despedindo de entes queridos, que estão num leito de luto, dos nossos irmãos que chegou a sua hora, que foram recolhidos pelo Senhor. Esta é uma situação delicada, Senhor. Por mais que nós saibamos que este é o caminho natural da vida, parece que sempre somos pegos de surpresa. E este é o momento onde não há uma palavra. Não há nada que nós possamos dizer ou fazer, a não ser ficar do lado, abraçar. Não há uma palavra que console. Só o Teu Espírito pode consolar, meu Deus, uma perda tão grande. Nós te pedimos então, Senhor, envia do Teu Espírito. Dá a vontade de viver, Pai, de continuar, de honrar aquele que se foi. Em nome de Jesus. Oro, Pai, como igreja, nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, padecendo de dor, sofrendo, Pai. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão adoentados em casa porque não têm condições de ir a um hospital ou não têm hospitais por perto. Que o Senhor envie os Teus anjos curadores. Que o Senhor envie, meu Deus, a Tua cura. Que o Senhor não desampare. Assim como também te pedimos por aqueles que estão, meu Deus, internados em hospitais, em leitos, que o Senhor afofe a cama. Pedimos que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor olhe pela vida dos Teus filhos, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor traga vida, que o Senhor tire o sofrimento. Da sabedoria nós te pedimos aos médicos, a sabedoria que vem do alto. Dá, meu Deus, aos Teus filhos o melhor cirurgião. Guia a mão do cirurgião, Pai. Abençoa os medicamentos, meu Deus, para que façam o efeito abençoado, necessário, para que os Teus filhos sejam curados, tenham o alívio da dor. Abençoa os tratamentos para que levem os Seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. No nome de Jesus. Pai de amor, eu abençoo a Geise Silva que entra conosco nesta oração. Em nome de Jesus, a nossa irmã Mari, querida, que pede oração pelo Carlos Henrique, grande testemunho da nossa vida, do nosso grupo de oração, deste ministério. O Senhor continua sendo Deus. Ela pede também pela Lawanda, pelo Enzo, pela Yara, pelo Jefferson, que o Senhor também está fazendo uma obra, eu sei, e por toda a nossa família, em nome de Jesus. Apresento diante de Ti, meu Deus, a nossa vida profissional, financeira, a prosperidade prometida para o Teu povo. Nós não nos reunimos diante do Senhor porque sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata. Nós não nos reunimos nesta manhã, meu Deus, porque sabemos que o Senhor pode enriquecer o homem a quem o Senhor desejar. Nós não nos reunimos para orar por bens ou por riquezas. Nós nos reunimos, Pai, para clamar ao Senhor pela necessidade do dia, pelo suprimento do dia, porque temos um bom Pai. Porque os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo foi que não colocássemos a nossa fé no homem, nem no dinheiro, nem no trabalho, nem em qualquer outra situação, mas que no momento da nossa angústia olhássemos para o céu. Porque o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e há de supri-las diariamente. Há de colocar o pão sobre a nossa mesa. Nós sabemos o perigo das riquezas, Pai. Sabemos o poder da sedução. Sabemos, meu Deus, que são poucas as pessoas que saberiam lidar com a riqueza sem interferir na sua vida espiritual. São tantos casos que nós sabemos. Antes de tudo, antes de sonhar com o mais, antes de sonhar com aquilo que eu não tenho, antes de ter um sonho, eu preciso ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Ser grato pela casa que tenho hoje,
pela família que tenho hoje, pelo dinheiro que tenho hoje, pelo trabalho que tenho hoje, pelos irmãos que tenho hoje, por ter a comunhão contigo hoje. Nós precisamos, meu Deus, agradecer e viver com intensidade a vida que o Senhor nos deu. Nesses 30 anos de altar, eu nunca vi um ingrato prosperar. Eu nunca vi um ingrato conseguir bênçãos diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que primeiro é necessário você ser grato e ser feliz com a vida que o Senhor te deu, para que depois outras coisas se agreguem à sua vida. Busque o reino em primeiro lugar, o Senhor Jesus e as suas coisas, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê nesta manhã sabedoria, inteligência, o dom de administração. Que o Senhor tire do seu coração todo o consumismo. Que o Senhor tire do teu coração todo o desejo de ter aquilo que neste momento você não pode ter. Que você jamais tenha nada para mostrar para os outros. Que você busque com intensidade aquilo que você precisa. Não aquilo que a tua vaidade ou o teu ego te inflam e te impulsionam a ter. Este é um abismo que chama outro abismo. Que o Senhor te abençoe neste dia. Eu te peço, Pai, abençoa os vendedores, os professores, os corretores, os profissionais liberais. Abençoa, meu Deus, os autônomos. Abençoa o nosso irmão Hiri, que é um homem da lei. Acampa os teus anjos ao redor dele. Abençoa os comerciantes, os empresários, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Nos dá, Pai, a cada um de nós hoje o fruto do nosso trabalho. Nos dá as melhores vendas, os melhores contratos. Nos dá, meu Deus, os melhores negócios, os melhores clientes. Aos professores dá um dia de paz, Pai. Dá, meu Deus, paciência, dá força. Dá, meu Deus, controle emocional. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, meu Deus, hoje pregar o Teu Evangelho através da nossa vida profissional e financeira. Que a Tua prosperidade esteja sobre as nossas vidas, nós te pedimos, Pai. Não permita que o Seu povo seja envergonhado. Olha pelos Teus filhos que precisam de ajuda financeira. Por aqueles que estão com aluguéis atrasados, com contas de consumo. Em nome de Jesus Cristo, levanta ajudadores. Levanta irmãos, familiares, amigos. Pessoas, meu Deus, que possam socorrer os seus filhos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero abençoar a Lana Jarlane, que entra na nossa oração pedindo, meu Deus, pela vida do Gabriel que está na UTI. Pai, tem misericórdia. Visita, meu Deus, com poder e grande glória como nós oramos. O David entra, meu Deus, pedindo que nós, como igreja, abençoamos a sua família. Damascena, em nome de Jesus, está diante do Senhor, meu irmão. Eu peço ao Senhor também, Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos corpos, templo do Teu Espírito Santo, que o Senhor veja em nós, meu Deus, se há uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Vê se há nos nossos corpos, meu Deus, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção. Tira a dor, tira o inchaço. Dá saúde, meu Deus, aos nossos corpos para que possamos Te servir, meu Deus, em nome de Jesus. Clamo a Ti, Pai amado, Deus querido. Que o Senhor abençoe o nosso emocional, as doenças psicossomáticas. Olha pelos Teus filhos que estão em depressão, pelos Teus filhos que estão sofrendo pela ansiedade. Olha pelos Teus filhos, meu Deus, que estão sofrendo com o medo, com o pânico, com a tristeza profunda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama o espírito de alegria, de vida sobre os Teus filhos. Se apresenta aos Teus filhos, meu Deus, com poder e grande glória.
Devolve, meu Deus, a vontade de viver a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Santo é o Senhor. Clamamos também ao Deus que chamamos por Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, a bandeira que cravamos no centro da nossa casa. E declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar e da nossa família. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Santo seja o nome do Senhor que nos deu uma casa, que nos deu uma família. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem fecha a porta, é Ele quem abre a porta. É Ele quem permite partir, é Ele quem traz de volta. Cuida da nossa casa, Pai, cuida da nossa família. Tira, meu Deus, com a sua maravilhosa luz. Invade, meu Deus, cada lar onde entra a minha voz neste momento. Aonde a sua luz entra não pode haver trevas. Tira toda a gritaria, tira a confusão, tira a falta de entendimento. Repreende, meu Deus, o espírito da separação, da violência, do vício. Em nome de Jesus Cristo, devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, da reverência dos filhos para com os pais. Coloca arrependimento no coração, Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor trabalhe no ego do marido, da esposa. Que em cada conversa, que em cada discussão que houver, meu Deus, que não haja o desejo de vencer a discussão, mas que haja o desejo de viver em paz. Dá a capacidade, meu Deus, aos seus filhos, às suas filhas, de reconhecerem os erros, de não estenderem a briga, de não estender a confusão, para não ter o sentimento de perdi a batalha. Não é uma batalha, é uma vida. Deus não te chamou para ser um guerreiro, Deus te chamou para ser herdeiro. Deus te chamou para receber de graça, como diz o livro de Isaías, vinde e comei de graça. Trabalha, meu Deus, os corações e nas mentes. Repreende de dentro dos lares, meu Deus, toda inveja, todo ódio, todo sentimento de vingança. Repreende, meu Deus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, feito, meu Deus, contra a casa dos teus filhos, para que não haja paz, para que haja separação, para que não haja prosperidade. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu declaro a cobertura do sangue do Cordeiro, que é Jesus, sobre a sua casa, a sua família. Praga alguma chegará até a sua tenda. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Pai, eu te peço nesta manhã de quarta-feira, nosso quarto dia de jejum, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu filhinho Rodolfo. Que o Senhor o abençoe na escola, Pai. Que o Senhor abençoe a todos os que estiverem ao seu redor, os professores, os tutores, os amiguinhos. Que o Senhor livre o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, do engano. Que o Senhor livre o meu filho, meu Deus, do preconceito, da ignorância, em nome de Jesus. E em concordância com a igreja, Pai, que eu chamo para orar comigo neste momento, para concordar com esta oração, eu te peço, abençoa o meu filhinho, meu Deus, com o desenvolvimento neurológico necessário diariamente. Coloca as palavrinhas na boca do meu filho, ensina o meu filhinho a falar. Dá esse testemunho, meu Deus, para esse teu servo. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que eu te adorarei e glorificarei o seu nome dando esse testemunho. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha esposa Valéria. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e segurança para o trabalho, traz em paz e segurança para casa. Leva para a faculdade, meu Deus, dá um dia de honra, um dia de vitória, um dia feliz, um dia de saúde. Que não falte para minha filha nem o grande, nem o pequeno, mas que o Senhor esteja, meu Deus, guardando-a em todos os momentos, em nome de Jesus. Aleluia. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Márcia, fiel, amiga, leal, sua casa e toda a sua família.
Que o Senhor abençoe a Vanusa, as suas filhas, Pai, o seu marido, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a minha irmã Mari, a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe a Elvira, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Silvia, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a minha irmã Natália, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Lana, a sua casa e toda a sua família. A Valéria, a sua casa e a sua família. A Bruna, a sua casa e toda a sua família. A minha querida irmã Nira, a sua casa e toda a sua família. A Helenise, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja e sobre todos aqueles que vão nos ouvir durante todo o dia, nas outras plataformas. Eu declaro e profetizo, meu Deus, sobretudo um dia de paz, um dia de amor, um dia de resistência, um dia de controle emocional. Um dia, meu Deus, onde os teus filhos terão força para resistir ao diabo e verá ele fugir de suas vidas. Declaro e profetizo sabedoria, discernimento. Declaro e profetizo, meu Deus, controle nas palavras. Declaro e profetizo, meu Deus, que os teus filhos receberão de ti um poder de controlar as suas decisões, de não tomar decisões, meu Deus, imediatas, levados pela sua carne ou pelo momento de emoção, mas que os teus filhos esperem em ti o momento certo de tomar a decisão. Para que os seus filhos não passem uma vida inteira pagando preço por decisões erradas, em nome de Jesus, Pai. Declaro e profetizo um dia de prosperidade, um dia de bons negócios. Declaro um dia de boas notícias. Declaro um dia de portas abertas, um dia de avanço, um dia de prosperidade. Um dia em que Deus vai te suprir sobrenaturalmente na sua vida financeira, na sua vida profissional. Eu declaro que Deus vai colocar uma porta diante de você que você não esperava. Que Deus colocará um caminho de escape para você que não estava enxergando o caminho. Deus trará à existência aquilo que não existe, para que a sua vida flua, para que você tenha prosperidade. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Eu declaro e profetizo que toda arma forjada do inferno contra a tua vida, toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, todo trabalho feito, voltará 3 vezes mais forte para aqueles que fizeram. Você verá e saberá quem é por você e quem é contra você. Deus trará para você um sentimento que muitas vezes é desagradável, mas é necessário, é o sentimento da decepção. Deus te fará se decepcionar com muitas pessoas, ou com algumas, ou com uma, para que você saiba que essa pessoa nunca foi aquilo que você achou que era. Deus te mostrará, e te mostrará também como agir. Não faça nada segundo a sua carne, não abra sua boca segundo a sua carne. Não age em nenhum momento segundo o teu querer. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Ele vai colocar a tua vida em ordem. Ele vai trazer a você aquilo que é seu e afastar de você aquilo que não é seu. Num processo natural e que não será doloroso, mas você precisa estar aberto para o novo. Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Talvez Deus precise te tirar do lugar que você está. Talvez Deus precise mexer em peças que hoje fazem parte da tua vida e que te impedem de chegar aonde Deus quer que você chegue. Esteja aberto e confiante no Senhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Diga: eu recebo. Diga: eu creio. Ainda hoje, meu irmão, você olhará para trás e você terá muitos e muitos motivos para glorificar o nome do teu Deus.
Você vai olhar para trás e você vai abençoar o dia em que você resolveu entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Não se deixe levar por aquilo que você está imaginando. Os teus pensamentos não valem de nada. São os pensamentos dele que valem a seu respeito. São pensamentos de vida e não de morte, para te levar ao fim de prosperidade que ele deseja para a tua vida. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Não tente entender, simplesmente viva. Caminhe, deixe fluir e ande em fé. Em nome de Jesus. Confia no Senhor, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Recebe, meu Deus, a consagração do nosso 4º dia de jejum. Os papéis, meu Deus, que os teus filhos oraram, com seus pedidos de milagre, com seus propósitos, com as suas necessidades. Que suba neste momento ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor abençoe os teus filhos por procurarem a tua presença. A palavra diz que aquele que buscar, achará. Para aquele que bater, abrir-se-vos-á. Que os teus filhos te encontrem hoje neste 4º dia de jejum. Que seja dada a ti, meu Deus, a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Que delícia, né, meu irmão, minha irmã? Nós podermos começar o dia daqui. Hoje eu deixei a porta aberta, meio entreaberta, para ir acompanhando o nascimento do dia, para ir percebendo que o dia ia começando e nós entrando na presença do Senhor. Se você soubesse a diferença que isso faz na nossa vida, você não deixaria de fazer esta oração um dia sequer da sua vida. Começar o dia na presença do Senhor é o ato de maior sabedoria que um homem pode ter. Bendito seja o nome do Senhor. Nós começamos o dia vivendo um sentimento que o mundo já quase não conhece, que é o amor. O amor ao próximo. Começamos o dia dando. Talvez você tenha acordado hoje falando: meu Deus, eu não tenho nada. E o milagre se fez porque você começou o dia dando. É a prova espiritual de que você tem muito mais do que você imagina. Melhor é dar do que receber. E Deus nos chamou nesta manhã para dar e nós entregamos. Santo é o nome do Senhor. Delicioso é este momento de amor que vivemos juntos. Delicioso é o meu café gelado no final de toda a oração. Oh, aleluia, que bênção! Você só será salvo mesmo quando você tiver gosto pelo café gelado. Não pelo chimarrão quente, nem pelo café quente. Isso são para os fracos, meu irmão. Bom mesmo é o café gelado. Que bobagem, né? Ai, que bênção. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui novamente no nosso 5º dia da nossa semana de jejum, consagrando a Ele. Durante um tempo, até que o Senhor diga o contrário, nós não teremos as nossas lives à noite, só teremos a oração pela manhã. Então, consagraremos o jejum pela manhã. No sábado, às 8 horas da noite, teremos a nossa ministração de encerramento, só que lá no YouTube, você é meu convidado. E no domingo, às 10 horas da manhã, como de costume, o recebimento da palavra da semana. Amém? Então é isso. Peço a vocês que sempre que se lembrarem de mim, neste dia,
que você diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todos os dias. É só isso que eu preciso de você. Amém? A tua felicidade é a minha felicidade, a sua conquista é a minha conquista, a tua vitória é a minha vitória e a tua prosperidade é a minha prosperidade. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui.